Meus caros amigos, minhas caras amigas, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. O calendário litúrgico da Igreja Católica sugeriu para nós, no dia 3 de abril, domingo, na celebração do quinto domingo da Quaresma, o Evangelho escrito por João, o capítulo 8. E é interessante que nós passaremos toda essa semana, quase, lendo este capítulo 8, que é realmente bastante longo. Amanhã, dia 8, e também sábado, dia 9, nós estaremos ainda lendo, refletindo e meditando o Evangelho escrito por João. É um evangelho bastante interessante porque, segundo os teólogos e biblistas, ele conta as últimas, podemos dizer assim, 20 horas da vida de Jesus. É o momento em que Jesus então é preso, é julgado, torturado, condenado e morto. E aí também a comunidade escreve sobre a questão da ressurreição. Então os instantes, podemos dizer assim, finais da vida de Jesus. E o texto de ontem, dia 6 de abril, e o dia de hoje também, 7 de abril, o texto fala também desta reflexão de Jesus, juntamente com seus discípulos, mas também o questionamento, ou respondendo o questionamento das autoridades, da sinagoga, do templo, do sinédrio. E é muito interessante que os textos vão dizendo, e os judeus, desde domingo até hoje, nós vamos ver Jesus falando com os judeus. Mas é importante nós lembrarmos aqui que quando Jesus fala de judeus, os questionamentos que Jesus recebia dos judeus, não é dos judeus toda a população da Judeia, somente das autoridades. Como nós já estamos entrando, por exemplo assim, na reta final da Quaresma, e é interessante, isso nos ajuda a entendermos todo esse processo de desenvolvimento da teologia cristã. Porque nós também ainda entendemos que quem matou Jesus, por exemplo, foram os judeus. Dizem assim, oi judeus, e o povo que grita, crucifica-o. Nós veremos no domingo de Ramos, veremos depois, lá na sexta-feira santa, e o povo gritava. Mas esse povo, nós temos que entender que ele não participa da condenação e do julgamento de Jesus. Quem articula, quem mente, quem vai alienar todo esse sistema, podemos dizer, daquela época, para matar Jesus, são as autoridades. O povo não participa. Provavelmente, se o povo participasse, defenderiam Jesus. Por isso que a prisão de Jesus acontece à noite. Por quê? À noite, as pessoas estavam dormindo. Ninguém estava seguindo Jesus durante a noite, a não ser os discípulos. Então as autoridades também armaram um momento oportuno para prender Jesus. E a prisão, a condenação foi muito rápida. Por isso que o Evangelho de João, ele foi escrito nesses momentos finais da vida de Jesus. 20 horas. Quando o povo viu ou percebeu, Jesus já estava crucificado. Porque senão, provavelmente o povo teria reagido contra. Mas aqui é importante nós vermos então no Evangelho, o texto do Evangelho que foi lido e refletido, meditado no dia de ontem, dia 6 de abril, que fala sobre a questão da verdade, fala sobre a questão do Abraão, fala sobre a questão do Pai, Deus como Pai. É importante nós vermos os sentidos que essas palavras têm para nós. Existem bastante também equívocos teológicos de leitura bíblica,
no mundo de muitos cristãos e cristãs, independente se são católicos, católicas ou evangélicos, evangélicas, protestantes. Uma teologia muitas vezes é muito superficial, né, pessoal? E aí é importante nós estudarmos, mergulharmos realmente a fundo, conhecer a nossa fé, entender que a nossa fé ela não é abstrata. A fé cristã não é abstrata, abstrata assim, por exemplo, fora da realidade humana. A nossa fé é compromisso com o projeto de Jesus. Então é atuação. Por isso que na Igreja Católica nós temos muitas pastorais, pastorais sociais mesmo. Por quê? Porque o papel de Jesus foi esse. Jesus não vivia preso na sinagoga, no templo, 24 horas, obcecado e alienado por orações e cultos e missas. Não. Temos que participar de uma forma condizente. Lembremos aquilo que até o propósito do Bento, que depois se tornou São Bento, dos mosteiros. A palavra oração, ora et labora, orar e trabalhar. Ou seja, nós cristãos e cristãs temos que ter esta consciência social também. Senão nós ficamos alienados e como que o reino de Deus vai acontecer? Aonde é o reino de Deus? Senão nós vamos ficar pensando, como muitos pensam, um reino de Deus só depois dessa vida. Não, nós queremos agora. E o reino de Jesus também é agora. Então nós vamos ouvir o evangelho de hoje, fazendo uma pequena reflexão, argumentação do evangelho também de ontem. O texto de hoje é João 8, versículos 51 a 59, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus... Ou melhor, naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai. Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Meus caros amigos, minhas caras amigas, vejamos que no evangelho de ontem, por duas vezes, o evangelho de ontem, capítulo 8, 31 a 42, se nós pegarmos lá no versículo 34, diz assim: bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me. Jesus dizendo. E aí no mesmo texto, nós vamos um pouco mais para frente, no versículo 40, Jesus responde: mas agora vós procurais matar-me. E hoje as autoridades, de novo, pegam pedras para matar Jesus. A questão que fica para nós, e hoje, se esse Jesus de Nazaré, do jeito que ele encarava as autoridades, ou seja, trabalhava para que elas percebessem que estavam enganando o povo, como será? Será que as nossas autoridades religiosas, e até, também de todos os campos que se dizem cristãos e cristãs, como suportariam ouvir isso de Jesus? Ontem, no início do Evangelho,
uma colocação bastante interessante no Evangelho de João. Ele diz assim: Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma questão também muito interessante. Por quê? Aqui a verdade não é um conceito. Muitas pessoas pensam que a verdade, a liberdade é um conceito, mas não. No Evangelho de João, lembremos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade é o próprio Jesus. É interessante nós entendermos isso. Se nós quiséssemos, então, compreender o que é a verdade e nos aprofundar mais teologicamente, teríamos que ler, talvez, o livro sobre a Trindade. É um tratado escrito por Santo Agostinho. E na contraposição da verdade, nós vamos ter a questão da mentira. Por muitas vezes se disse que a mentira era provocada ou criada pelo diabo. Nós sabemos que o diabo é uma lenda, é uma palavra grega que significa aquele que divide. E aí também iríamos no Agostinho, o Santo Agostinho, ler o livro dele que escreveu sobre a mentira. O livro se chama Sobre a Mentira. Porque senão fica uma questão, o diabo, o demônio, coisa muito infantil. Para nós cristãos e cristãs católicos e católicas, temos que superar essa questão de demônio, diabo. O nosso projeto, ele se alicerça em Jesus de Nazaré. Tem diabo, tem demônio. Por que nós jogarmos a culpa para essa lenda? Senão fica algo muito assim de alfabetização. E nós, como alguém que estuda, que vai em frente, mergulha realmente nas pesquisas também no campo da teologia e no campo da Bíblia, e até mesmo entra no campo da psicanálise, no campo da psicoterapia, no campo da psicologia, que se estuda também dentro da própria formação teológica. Dentro do curso da teologia nós temos que estudar, por exemplo, psicologia da religião, nós temos que estudar também filosofia da religião, para levantar alguns argumentos, senão fica acreditando num Deus que não é aquele Deus que nós muitas vezes pensamos. E sobre a questão da liberdade, eu acho muito bonito o que Paulo escreveu na carta aos Gálatas. Lá no capítulo 5, versículo 13, o nosso amigo Paulo, ele disse assim: irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo-se dos instintos. Pelo contrário, disponha-se a serviço uns dos outros através do amor, pois toda lei encontra sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Muitas vezes nós pensamos que a liberdade é fazer tudo, até mesmo ofender, agredir as pessoas. Liberdade é colocar-se a serviço dos outros. Para ir concluindo, no Evangelho de hoje, lembremos que de novo eles não entenderam essa proximidade, essa relação filial de Deus. E nós só podemos, olha que interessante, chamar Deus de Pai e mãe também, né? Como dizia o Papa João Paulo I, ele dizia Deus é Pai, mas é mais mãe. E é bonito aqui quando nós vemos que nessa filiação entre Jesus e Deus e Jesus, também está nós. Todos nós que chamamos então Deus de Pai ou de Mãe, que temos esse laço de filho ou de filha, ele só pode ser o nosso pai ou a nossa mãe se nós estabelecermos então este vínculo de fraternidade com os nossos irmãos e irmãs, com as pessoas. É o perigo, veja, aqui os judeus, as lideranças querendo matar Jesus que era judeu. Nós hoje podemos correr o risco, assim como eles correram, de repetir o crime de quem? De Caim. E quando Javé pergunta a Caim, Caim, onde está seu irmão Abel? O que o Caim vai dizer para Javé? Qual a resposta? Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Olha que interessante. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Deus não quer que sejamos o guarda uns dos outros, mas que pelo menos aprendamos, junto com Jesus, a zelar a vida uns dos outros. Para concluir,
eu leio um texto do teólogo e biblista Padre Antônio José de Almeida, professor da PUC de Curitiba. Jesus, luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. João 1, 8 e 12. Veio nos libertar da imagem infantil de Deus, aquela que foi introjetada em nós no ambiente familiar e aquela que carregamos desde as nossas raízes criaturais. Jesus veio devolver a Deus, a nós e a todas as realidades do verdadeiro rosto de Deus. Quando Felipe pergunta, Jesus, ou mestre, mostra-nos o Pai. Jesus responde a ele, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Felipe, quem me vê, vê o Pai. João 14, 9. Quando Pilatos pergunta a Jesus, no julgamento, o que é a verdade? Bastava Pilatos olhar para Jesus e ver a veracidade da humanidade de Jesus. Jesus era a verdade. Por isso que ele não respondeu nada para Pilatos. Pilatos é quem que tinha que perceber e sentir que Jesus era a verdade. Isso cabe a nós também. Se nós não percebermos Jesus como uma verdade para a nossa vida, como aquele que nos envia para uma missão de vida, nós vamos, por incrível que pareça, muitas vezes omitir, lavar as mãos e contribuir com a morte das pessoas inocentes. Independente também se é inocente, Jesus protege a vida de todos e de todas. Que meditemos essa palavra de Jesus hoje e a cada dia também na nossa vida. Felipe, quem me vê, vê o Pai. Lembremos que a palavra Felipe, ou o nome Felipe, que é o discípulo, o apóstolo de Jesus, juntamente com André, são os dois primeiros discípulos que começam a seguir Jesus lá no início do Evangelho. Felipe significa amor, aquele que ama. Sigamos o projeto de Jesus por amor, não por temor. Um abraço a todos e a todas e que possamos mergulhar na dimensão divina para sermos cada dia mais humanos e humanizadores. Deus nos abençoe e guarde.